Alô, galera, começando mais um De Letra, o programa de número 149. Estamos chegando ao terceiro ciclo do programa. Vamos abrir a temporada 4 daqui a 2 semanas, após o programa 150. João Matheus, Carlos Bório, Matheus Afonso, nosso time hoje para falar sobre futebol. E assim, o esperto do editor meteu uma capa no programa passado com o seguinte título: Agora vai. E aí, como é óbvio, agora não foi, Bório. Que meio de semana desgracento para o nosso futebol, hein? É impressionante, hein, Christian? Como é que pode, né? A gente acha uma coisa e, que nem você falou, né? Agora vai, não tem como dar errado, né? E, ó, desandou de um jeito. Não, se a gente for pensar, né, Matheus, como estava o mundo quando a gente gravou o programa da semana passada e como está o mundo hoje, a gente não imagine se a gente ia dizer, não, daqui a 4 dias os dois times vão ter perdido, o técnico do Atlético ia entregar o cargo, ia ter uma baita crise. Cara, os caras iam dizer, vocês são... como é que dizia o Fleury, né, Bório? Abutres do catastrofismo. Isso. A gente não imaginava, né? Parece que o Coritiba e o Atlético combinaram, assim, ó, a gente vai viajar cada um, o Coxa para jogar na Amazônia e o Atlético para jogar em Belo Horizonte, combinaram para não jogar. Vamos combinar os dois times de não praticar futebol, assim. Ficou bem claro, né? Infelizmente, aí o nosso futebol paranaense não conseguiu desempenhar fora de casa nessa semana, né? O Paraná venceu aí e vai para a sua final antecipada basicamente no fim de semana, mas os dois times que jogaram essa rodada aí realmente não apresentaram futebol. Vou falar para vocês. E ainda, bem, as coisas acontecem e andam em João Matheus. João, você que está estudando ainda jornalismo, você já percebeu o que você vai viver? O que você escolheu para a tua vida? Olha, eu no princípio escolhi realmente o jornalismo esportivo e sempre deixei alguma ali de canto, né? Tem jornalismo investigativo que me atrai um pouco, tem o jornalismo político que também me atrai um pouco. Ainda estou no jornalismo esportivo, mas sempre deixando alguma coisa ali em segundo plano, caso alguns desastres como o do meio da semana aconteçam, né? Então bem-vindo ao clube. Desastres é com a gente mesmo. Gente, eu não sei nem por onde começar, porque eu acabei de ver aqui mais uma história. A gente vai ficar, 3 horas falando hoje aqui. Mas vamos tentar resumir os fatos. A gente acha que tem que começar de forma cronológica com o que acontece nessa semana, né? Bório, você entendeu a decisão do Cuca? Passados 4, 5 dias? Eu ainda não consegui entender qual o real motivo que levou o Cuca a abandonar o barco, porque é o que a gente pode entender dessa situação, né? Porque não é por causa de 3 empates com gols nos acréscimos, com o time lá brigando G4, G6, G5, não é isso, não é esse resultado em campo que ia fazer o Cuca tomar essa atitude. Então, é uma coisa interna que devia ser muito mais grave, que devia ser muito mais deteriorada lá dentro, o clima dele com os jogadores, do vestiário, né? Que só pode ser isso, porque o resultado de campo, o Atlético não estava assim. Imagine, o Fernando Diniz, então, era para ter caído muito antes. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, está lá amargando a lanterna do Brasileirão há quanto tempo? E o Atlético está jogando muito mais que o Fluminense. Então, não é por causa do resultado do campo que o Cuca tomou essa atitude. E é aquela coisa, o Atlético abriu as portas para o Cuca, depois de toda aquela situação terrível dele, do julgamento lá na Suíça, e até uma forçação de barra, né, para limpar o nome dele, voltar ao mercado.
E a impressão que dá é que o Cuca se aproveitou disso e falou: vou embora antes que afunde de vez esse barco. Eu vou pular fora para salvar a minha pele. Pois é, mas aí fica a questão. Eu acho que ele ficou mal na fita, né, Matheus? Olha, Christian, assim, se a gente analisar a carreira do Cuca como um todo, isso já foi falado, né, durante toda essa semana, a gente vai ver que ele realmente é essa pessoa, né? Eu acho que, assim, ela surpreende a atitude, porque ninguém esperava, por mais dos empates, por mais que tudo que estava acontecendo, mas se você analisar o Cuca até quando ele foi campeão, ele não termina contrato, principalmente quando ele vence. No Palmeiras aconteceu isso, no Galo aconteceu isso, no Santos, né, que foi vice-campeão da Libertadores, ele fez isso. No Paraná. No Paraná, e quando as coisas começam a não dar certo, aí então, quando ele vê que eventualmente ele não vai conseguir desempenhar aquilo que ele espera, ou ele não vai ter aquilo que ele espera, o que foi prometido, ele pega as coisas dele e vaza. Para mim ficou muito claro, assim, eu acho que além de toda essa questão, né, que o Atlético basicamente o ajudou, porque na minha concepção, somente um clube no mundo teria a capacidade de aceitar o Cuca naquele momento. E esse Cuca é o Atlético, comandado por Mário Celso Petralha. A gente sabe que o Petralha sempre quis ter o Cuca no Atlético. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? A questão de que o Mário Celso sempre gostou muito do Cuca. E aí teve a oportunidade. Claro, numa oportunidade onde iria tomar muita porrada, como tomou, né? Ele iria ter que enfrentar principalmente a imprensa, principalmente as mulheres como um todo, e a gente sabia que o Atlético iria fazer isso por ele. O Atlético fez, né? E aí, na primeira oportunidade, quando as coisas começam a não dar certo, o Cuca simplesmente pega o bonezinho dele e pula fora do barco. Eu acho... ontem a gente teve algumas declarações, né, após o jogo, dos jornalistas que estavam lá, o Robson de Lázaro e a Monique estavam lá, principalmente na zona mista, e o Thiago Heleno disse: olha, eu fui o cara que segurei a barra do Cuca aqui, porque tinha muito jogador que estava querendo abandonar o barco, e na primeira oportunidade que ele teve, ele pulou fora. Então, assim, eu acho que não tem, de certo modo, eu acho que um certo ou um errado, mas na minha concepção, o Cuca realmente erra com o Atlético, com o clube que ele diz amar, com o clube que ele diz torcer. Na minha concepção, ele não teve hombridade na situação, porque foi quem segurou a barra dele quando ele mais precisou. E na primeira oportunidade que ele viu que as coisas não estavam funcionando, ele pega as coisas dele e sai. Ele disse, né? Olha, na minha concepção, eu fiz o que era melhor para o Atlético. E talvez, assim, dentro da cabeça dele, isso até faça sentido. Mas para o torcedor, e eu acredito que a gente, como imprensa, analisar como um todo, eu acho que ele acabou não sendo justo. Eu estou bem por aí. E aí eu acho que contrasta com o que a gente viu do favorito para assumir o Atlético, João, que foi o Diniz. O Diniz, ele estava abatido ao contrário, né? Ele estava abatido por ter sido demitido, né? Sim, por ter tido uma esperança ali ainda com o Fluminense, de poder continuar o trabalho dele, de dar continuidade ao dinizismo, de tirar o Fluminense, reverter essa situação que ele colocou, né? Até como o Borja tinha comentado ali da lanterna, né? São 4 jogos já sem vencer do Fluminense no Brasileirão, né? Em comparação com o Atlético, que teve os 3 empates, né? No finalzinho, que estava ganhando o jogo e acabou tomando um empate, e agora sim teve essa derrota para o Cruzeiro. Mas o Diniz, ele tinha ainda essa esperança, né, do Fluminense, ele ainda tinha essa esperança de continuar ali no cargo, de ajudar o time, de reverter, porque ele também gosta muito do Fluminense. E agora está nesse período de férias, né, que ele ainda tem, que ele pediu para poder absorver todo esse impacto, absorver toda essa saída do Fluminense antes de dar sequência para a carreira dele, que, né, é um dos técnicos favoritos ali para chegar no comando do Atlético Paranaense. E é isso que eu estou imaginando, gente. E aí eu vou perguntar, meio de bate-pronto, até para a gente já passar para o assunto. Bem, na verdade, falar do jogo basicamente é falar dessa confusão toda, né? Mas vou começar com você, Matheus. O Fernandinho falou, depois do jogo de quarta,
bem isso, né? Olha, o Atlético vai tomar uma decisão com paciência, para não errar, né? O que indica que o grupo achou que o Cuca foi um erro. Mas isso, passado isso, esperar o Diniz, sim ou não? Olha, eu acho que vai depender muito do resultado, Christian. Eu acho que vai passar muito sobre o que o Juca, Antonello e o Daniel Sequeira vão conseguir fazer com esse grupo até acontecer essa espera. Muito provavelmente, a gente sabe que o primeiro contato já aconteceu. E quando o Diniz sai do Fluminense, né, que sai a notícia divulgada primeiramente pelo GE, da demissão dele, eu inclusive postei, né, um vídeo no meu canal e no meu Instagram falando, olha, o que a gente sabe é que o Petralha ama o Diniz e o Diniz ama o Petralha. Então, sim, partindo desse princípio, a gente acha que pelo menos o contato vai acontecer, e ele aconteceu, né? Assim, o interesse do Atlético em Fernando Diniz. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí o Diniz vem, né, faz uma coletiva de imprensa e diz, olha, eu não penso em assumir nenhum clube imediatamente. Né? Então, isso, de certa forma, já é uma resposta pública ao interesse do Atlético. E aí, então, o que o Atlético vai fazer nesse momento? Né? Tem ali o Juca e o Daniel. Se o Atlético não conseguir desempenhar nas próximas 2, 3, 4 rodadas no máximo, o Atlético vai ter que agir para conseguir um técnico, seja ele o Diniz ou não. Né? Mas se o Atlético começar, de certa forma, a dar um resultado, continuar ali entre o G6, G4, dentro daqueles times ali que vão brigar por uma competição internacional, eu acho que o Atlético, de certa forma, vai tentar negociar e vai tentar dar esse tempo para ele. O que a gente soube durante essa semana, até um print divulgado de um torcedor conversando com o Mário Celso Petralha, é que o Mário Celso Petralha não queria mais, né, que fosse um treinador com nome, vamos dizer, né, porque tentou o Felipão, aí veio o Turra, né, que era ainda debaixo ali da asa do Felipão. Antes o Carille. O Carille, tentou o Osório e agora com o Cuca. Então, a frase do Petralha era que não iria mais ser, não ia deixar mais ninguém se aproveitar do Atlético, de certo modo, né? Queria buscar um treinador que tivesse o Atlético como também uma oportunidade de crescimento. Então, isso vai totalmente contra do que é o Diniz hoje. O Diniz, até 2 meses atrás, 3 meses atrás, treinava a seleção brasileira. Então, você não vê o Diniz dentro desse grupo de treinadores. E aí, a questão é que também quem seria esse treinador? Né? Eu acho que o principal cara dentro dessa situação seria o Carpini, mas o Carpini hoje está empregado, inclusive fazendo um trabalho até interessante no Vitória. Então, aí é você olhar para quem? De todo modo, o Atlético precisa esperar. Né? Eu acho que dentro dessa situação, espera-se um pouco para entender se o Fernando Diniz teria interesse, mas vai depender dos resultados, principalmente das próximas 3, 4 rodadas aí. Lembrando que o Atlético, desde que Petralha assumiu o clube, o Atlético teve, nesses 29 anos, 77 trocas de treinador. 77 trocas de treinador. Bório, espera Diniz ou não? Então, eu concordo com o Matheus aí também, que vai depender muito dos resultados dentro de campo. E pelo que a gente viu já do Antonello aí, acho que vai ser rápida a decisão do Atlético de contratar um treinador. Porque você trocar um centroavante por outro centroavante, um lateral por lateral, você não precisa ser de um cara de nome para fazer isso, né? Então, não sei se o Fernando Diniz falou essa coisa de que eu não estou preparado agora para assumir um outro time, se não foi uma coisa de muita emoção, porque ele chegou a chorar até quando foi se despedir dos jogadores, do Fluminense, porque ele é um cara totalmente passional, né, o Diniz. Tanto que ele é conhecido por xingar jogador, xingar todo mundo, né, na beira do gramado, né? Ele perde a cabeça rapidinho. Eu não sei se isso foi uma coisa que ele falou
no auge da emoção e semana que vem ele já fala, não, vamos sentar e vamos acertar e eu vou assumir o Atlético. Eu acredito que ele vai tomar a decisão de aceitar o convite do Petralha para assumir o Furacão. Ô Bório, e tem uma questão que é muito importante, né? A gente tem algumas equipes aí consideradas grandes no cenário brasileiro que estão próximos de demitir técnicos. É o caso do Corinthians, o Vasco vive um imbróglio muito grande, né? A gente tem até o Cruzeiro aí que tá numa crescente grande aí, mas foi falado na semana passada sobre o próprio Cuca assumir esse clube, e todos esses clubes hoje conseguem pagar, não é que consegue, né, mas estão dispostos a pagar um salário maior do que o Atlético paga para um treinador. Então, sim, tudo isso tem relevância, né, nessa dele falar assim, olha, eu vou esperar um pouquinho, porque a gente sabe, o Petralha não aceitaria pagar R$1 milhão, que era o que recebia o Diniz no Fluminense. Isso não, mas aí tá muito claro que o Diniz no Atlético é um Diniz adaptado às situações do Petralha, tá muito claro. Sim, sim. Porque ele aceitaria ganhar menos no Atlético, ele aceitaria, sabe? O Diniz chama o Petralha de gênio, imagine. Sim, então, e não só uma vez, né? O que o Petralha diz para ele é sim, senhor, e pronto. Ô, João, espera ou não espera? Olha, eu acredito que não espera, mas aí por uma questão de intuição minha, assim, de que essa frase do Diniz falando, não, vou esperar, vou dar um tempo, talvez seja uma cortininha de fumaça para outros clubes não chegarem nele, para outros clubes não, para evitar o assédio de outros clubes ali com ele. Então, dentro desse negócio de respeitar, talvez essa seja a desculpa que ele dê para os outros clubes, enquanto ele, nos bastidores, já vai acertando com o Atlético. E até só completando a matemática ali, Cristian, né, que você comentou, são 77 treinadores nos últimos 29 anos, é uma média de 2,5 por ano, praticamente. Então o Atlético não tem muitas trocas de treinador, mas são 2,5 por ano. 2 técnicos e o Wesley Carvalho, né? Dois e um interino. 2 e um interino. Sobre cortina de fumaça é um assunto de daqui a pouco. Porque, gente, tem explicação Curitiba, Bório? Cara, a única explicação que a gente consegue tirar agora é o pijama, né? Porque até agora o Curitiba... Não tirou o pijama, é esse que é o problema. E até agora o Curitiba não venceu fora do Couto Pereira, então não tem outra explicação, cara. Não tem. Como é que é um time jogando no Couto Pereira e o outro completamente diferente jogando fora de casa? Não dá para entender. Parece que muda com todos os jogadores e eu não sei o que acontece. Não sei, perde a mística do Couto Pereira, sei lá o que dá na cabeça dos jogadores do Curitiba, que não consegue vencer fora de casa. Pô. Foi um negócio muito feio, né, João? Foi, não tem explicação, cara, não tem como. E aí, trazendo isso, não é de hoje, né? É desde 2022, 2023, que a gente também não teve muitas vitórias fora de casa, aí agora também não conseguimos ganhar fora de casa e também não tem explicação, né? A gente recebe em casa o líder do campeonato, consegue fazer um jogo bom, consegue manter o futebol e ganhar do líder do campeonato, e aí vai pegar um time que tá praticamente, né, tava ali na zona de rebaixamento. Tava na ZR. E perde para o time, né? Então, tipo, ganha do líder, mas perde de um time da zona de rebaixamento. Não tem muito sentido, não tem muita explicação, não tem muita lógica essa história, a não ser o pijama, né? Então, que precisa ser tirado, que precisa de um tratamento ali até psicológico com os jogadores para esquecer esse negócio de, estamos fora de casa. Não, você tem que estar onde você está, você tem que jogar bem onde você está, não importa se é... está no Couto Pereira, faz hipnotismo, né? Pode ser isso também, cara, bota fone de ouvido nos jogadores com a torcida cantando. Sabe alguma coisa assim aqui para fazer, né? Vamos embora. Eu vou popotizar. O Bório lembra do popotizar, né? Vou te popotizar. Eu tenho um relógio desse de bolso, eu só não sei onde ele tá. Aqui é Curitiba. Não é Manaus, é Curitiba. Fica bem, joga. Matheus, e assim, é duro até falar sobre questão tática, porque assim, o time jogou do mesmo jeito, né, no mesmo desenho e assim...
você desligou, o carro desligou. E aí você não consegue andar com o carro. É muito difícil, né? Eu acho que assim, existem maneiras e maneiras para tudo na vida. Eu acho que você perder fora de casa, mesmo que seja para o Manaus, para o Amazonas, fora de casa, num campo difícil, né? Um campo que claramente não estava nas melhores condições. Eu acho que assim pode acontecer. Eu acho que faz parte do processo. Não tem como você manter uma regularidade em 38 jogos, mas para mim o principal é a maneira que perde, né? Você não conseguir agredir seu adversário, você não conseguir basicamente ser melhor durante 90 minutos, você não conseguir fazer isso. Eu acho que o Fábio Matias, assim, diferente do que fez o Juca, por exemplo, que a gente estava comentando agora, o Coxa terminou o jogo com uma linha de 6 lá na frente. Ele fez o que ele tinha que fazer, assim, eu acho que ele tentou, sabe? Eu acho que ele tentou mexer na equipe, ele tentou colocar, o Figueiredo teve uma chance gigantesca, sozinho, basicamente dentro da pequena área, depois do cruzamento do Natanael, ele cabeceou, perdeu o gol, né? A bola deu um travessão, mas claramente ele perdeu o gol porque ele estava sozinho, mas é muito pouco, né? É muito pouco para uma equipe que conseguiu pegar o líder do campeonato em casa e não deixar o líder do campeonato te agredir. Eu acho que é parte muito desse princípio. E aí, dentro dessa situação, para mim fica claro que eu acho que sim, é uma coisa realmente psicológica, e não só colocar o Coxa, mas o Atlético também, que fora de casa os times daqui têm muita dificuldade de jogar. E aí realmente, sabemos, né? Vai precisar popotizar os caras, vai precisar contratar um psicólogo para ter ali na comissão técnica, não sei, mas algo precisa mudar, porque de fato a dificuldade de jogar fora de casa ela é muito impregnada nos times daqui. E aí, gente, chega a quinta-feira, né? Chega a quinta-feira e o advogado do Aleph Manga resolve jogar coisas no ventilador, acusando o William Thomas, o executivo de futebol do Coritiba, de não querer o Aleph Manga no Coritiba. Eu acho que esse desejo de aparecer nunca né, não é uma virtude, né, e é um defeito. Eu acho que o advogado do Manga conseguiu, nesse momento em que a torcida já está pé da vida, só conseguiu tumultuar mais o ambiente. Bora. Cara, é uma coisa que você fala assim, é totalmente desnecessário, né? Pela atual situação que está passando o Coritiba, o Manga fez a burrada que ele fez, está pagando pela burrada que ele fez, e o Coritiba está dando o suporte para ele, né? Ele está treinando, está aguardando o fim da pena para poder voltar a jogar. Ele já declarou que ele quer voltar a jogar pelo Coritiba. Então, é bem isso que você falou. É uma questão de, eu preciso aparecer. Está muito quieto. Né? Eu estou aqui no meu cantinho, não estou fazendo nada, não estou sendo visto. Tenho que aparecer. Vou jogar uma M aí no ventilador para ver o que acontece. E, cara, é totalmente desnecessária essa situação, né? Criada pelo advogado, né? Totalmente. E olha só a frase aqui, João. Primeiro, ele começa falando assim, o advogado, que é um advogado bem aparecido, né, Bora? Você que edita também noticiário policial, né? Ele gosta. Ele gosta. Tio Paulo Silveira falava, né? Ele gosta. A nação coxa branca, abre aspas, tá, gente, por favor. A nação coxa branca precisa saber da verdade. William Thomas não quer Aleph Manga no Coritiba. O diretor executivo sequer olha e cumprimenta o jogador. Eu não poderia engolir e aceitar isso calado, como torcedor e advogado. Não tenho rabo com a diretoria, rabo preso com a diretoria e nunca terei. Cara, só que você é advogado, seu vaidoso. Ai, meu Deus. Cara, que negócio louco! João do céu! É uma dramatização, assim, que, tipo, cara, desnecessária, sabe? Tipo, não há necessidade de trazer tanta coisa, assim, de apelar tanto pro emocional ali, né? Claro que o torcedor ainda é dividido em relação
ao Aleph Manga, né? Tem muita gente que quer o cara de volta, tem muita gente que lembra que ele sim foi um jogador muito importante, mas que fez um erro, que cometeu um erro que também prejudicou o clube, né? Que também prejudica. Porque depois de 3 cartões amarelos, você tá fora um jogo e daí você tem um jogador muito importante que, né, acaba desfalcando a equipe. E aí ele tenta, acho que numa jogada como essa, trazer também o coração daquele torcedor que hoje, né, ainda está em cima do muro em relação ao Aleph Manga. Então ainda é o torcedor que tipo olha e fala, pô, não sei se quero, não sei se não quero. E aí com uma declaração dessa, ele fala, pô, o clube não tá querendo o cara e o cara quer jogar, então eu vou ter que ir pro lado do clube, eu vou ter que ficar do lado do jogador e pressionar o clube para que aceite o Manga de volta, né? Mas é uma coisa que a gente até comentou alguns outros programas atrás. Eu acho que não adianta só o Manga voltar. Também tem que ir ao mercado. Claro. E tal. E a situação do Curitiba, ela não é só um problema de ataque, né? Até porque a gente vai ter o Robson, que é para estar retornando também. Caso o Manga retorne também, é um bom atacante para ter ali para a Série B, mas precisa de alguém no meio de campo para fazer toda essa conexão, né? A gente tem o Friso que está jogando muito bem, mas precisa de mais gente ali para continuar, para engatar melhor esse meio de campo. Agora, eu acho que assim, o Curitiba joga nesse sábado, né, também conhecido como hoje, contra o Vila Nova. Só que daí você já vem de derrota. Você gera, apesar das redes sociais não terem tanta importância na vida real como tem, né, ali, mas você gera um clima... Olha, se o advogado, óbvio, né, que ele não está nem aí para isso, mas se o advogado estiver pensando no bem do Curitiba, ele usou o pior jeito possível. É a mesma coisa, não, eu só posso comer carne, daí eu vou lá e como um boi inteiro. Olha, eu não vou emagrecer do mesmo jeito. Assim, isso na minha concepção, analisar os fatos como um todo. Vamos pela ordem cronológica da coisa? Primeiramente, o Manga, ele não pode ser tratado como um coitado, que ele está sendo injustiçado pela diretoria do Coritiba e pelo William Thomas, porque a gente precisa lembrar o que ele fez. Na minha concepção, ele foi um dos responsáveis pelo Coritiba estar na Série B hoje. Vocês podem concordar ou discordar comigo, mas talvez ele só tomou um cartão amarelo, mas isso dentro de um clube, dentro de um elenco, isso racha, cara. Isso racha. Lembrando que o Porfírio também estava envolvido nisso tudo. Mas vamos analisar com calma tudo isso, né? O Aleph Manga não é uma vítima da sociedade que está hoje no Coritiba sofrendo descaso pelo diretor de futebol. Né? Eu acho que o Aleph Manga, talvez ele quisesse que o William Thomas visse ele de manhã e fosse dar um abraço nele e falar, cara, que lindo, olha só o que a gente está vivendo hoje, a Série B, perdendo para o Amazonas lá em Manaus, vem aqui me dar um abraço. Você é o nosso Messi, você vai voltar e as coisas vão melhorar. Não, e assim, é bom lembrar que a ausência dele é um ponto decisivo do rebaixamento do Curitiba. Claro, é nítido, e aí que eu digo, ele faz parte desse rebaixamento, né? Então, assim, fica uma mancha ali no rebaixamento do Curitiba por conta dele. Agora, assim, uma coisa que eu acho que também tem que acontecer, o Curitiba precisa... de certa forma, dizer o que vai acontecer. Perfeito. Tipo assim, o Coritiba, olha, a gente vai esperar aí a sentença dele passar e ele vai ser reintegrado ao elenco e ele vai jogar a partir daqui, vai ficar à disposição do treinador. O Coritiba precisa... Ou então, olha, a gente não quer o jogador por conta disso, ele nos prejudicou de certo modo, após ele poder voltar a jogar, a gente vai emprestá-lo, vai vendê-lo, vai fazer alguma coisa com o jogador, mas a camisa do Coritiba ele não veste. O advogado está fazendo isso porque ele quer um posicionamento do Coritiba. O jogador vai estar presente. Esse negócio de vai querer uma posição, eu não sei se é o advogado, se é alguém que ficou buzinando o advogado, se é o Manga, se não é o Manga. Assim, desculpa, mas isso tem interesse. Não é uma coisa assim, nossa, eu sou altruísta e o Manga deve ser reconduzido. Não, isso é interesse.
Claro. Isso é interesse. E outra, né? qual a possibilidade de não ter um outro clube interessado nele, que já chegou no empresário e falou assim, pô, e aí, o cara vai jogar lá ou não vai? Porque senão a gente vai querer, pô. Entendeu? Porque convenhamos. E falta menos de um mês para acabar a punição, né? Exato. O Manga hoje, no cenário de Série B, ou até um time aí emergente de Série A, ele tem mercado, cara. Acho que assim, ele jogaria. Até mesmo no Coritiba hoje, numa partida ali que a gente teve, por exemplo, contra o Manaus. Pô, o Robson voltando de lesão, entrou o Ebert no time. Pô, será que o Manga não teria um espaço dentre esses jogadores para entrar? Ele vai voltar para jogar. Claro que teria. Mas assim, a questão é moral. Acho que a questão é moral. O clube aceitaria o cara que, entre aspas, traiu o clube, que, entre aspas, se vendeu a tomar um cartão amarelo para ser o cara responsável para ajudar o Coritiba a voltar para a Série A? Se isso acontece e ele consegue, poderia ser o melhor dos mundos. Mas e se ele volta e não consegue? Eu acho que assim, a diretoria do Coritiba tem uma bomba nas mãos, porque pode dar muito certo e se tornar uma história linda de filme, ou o cara pode voltar, não conseguir jogar, e aí vira mais um problema, porque daí a torcida vai olhar e falar, esse cara aí, além de ser o cara que se vendeu para tomar um cartão amarelo, é o cara que hoje está aí, ou então, sei lá, encontra o cara amanhã tomando uma cerveja na segunda-feira no bar. Aí, pô, aí vira, sabe? Então, assim, muita coisa pode acontecer. E agora, diga, João. Não, nessa que ele comentou de outros clubes talvez estarem interessados, eu colocaria até o Santos nessa brincadeira. Porque o Manga já tinha se declarado santista algum tempo atrás, já tinha gostado muito do Santos. Nas férias viajava muito para Santos, e o Santos está na Série B também. E, cara, o Manga no elenco ali do Santos é um jogador também muito interessante, muito importante. Aí tem toda aquela mudança de clube, a mudança de ares, então pode ser sim, né, entre algumas especulações, que talvez algum empresário chegou na orelha e falou, será que não quer? Será que não quer? Será que quer? E seria cair para cima, né? Sim, com certeza. Não, é bom se lembrar o seguinte também, gente, antes de começar a falar do Paraná. Primeiro, desconfie de quem precisa dizer que tem boas intenções. Ponto 1. E ponto 2. Nós jornalistas temos que tomar muito cuidado para duas coisas. Primeiro é que o nosso desejo, a gente não queira transformar o nosso desejo em fato. E segundo, que a gente, em nome de uma primazia, de uma primeira mão, de um furo, não vire fantoche de quem quer que seja. Tá bom, né? Chega, né? Tá bom, né? Chega, tá ótimo. Que bom. E assim, né? O advogado, a gente nem dá o nome, porque o que ele quer é que falem o nome dele. Sim, exatamente. Ô Matheus, o Paraná, ele vai chegar nessa última rodada sem a condição nenhuma de escolher adversário. Pelo contrário, ele joga uma partida mais importante do que ela inicialmente seria, porque o Paraná precisa, digamos assim, para se garantir com o mando de campo na volta da semifinal, ele tem que ganhar. Né? Ele pode garantir o mando perdendo, pode garantir o mando empatando, mas ganhando é certo que ele ganha. Será que é muita coisa para uma última rodada que você tem que pensar que os caras têm que estar inteiro nos outros dois jogos, que são os que mais valem no Paraná nos últimos 20 anos? Olha, o Tcheco falou sobre isso, né? Na coletiva dele depois da vitória contra o Grêmio Maringá, ele fala exatamente sobre isso. Ele falou, olha, a gente precisa analisar aqui agora a questão com o nosso jurídico para analisar as regras do campeonato, porque tem jogador com cartão amarelo, tem jogador que tem uma sequência de jogos muito grande. Então, assim, a gente vai precisar analisar como um todo, porque classificado o Paraná já está. Né? Eu acho que o principal objetivo é terminar entre os dois primeiros para ter a definição em Curitiba, seja ela no Couto Pereira, na Liga Arena ou até mesmo na Vila Capanema. Então, assim, é uma final antecipada, mas que o Paraná tem já ali a garantia de estar classificado. E eu já falei sobre isso, porque no ano passado tomou a virada do Patriotas com 50 do segundo tempo e acabou não classificando. Então, assim, hoje o Paraná tem essa tranquilidade. É claro
jogar em casa o jogo mais importante, que eu julgo mais importante aí dos últimos 20 anos do Paraná Clube, em casa seria maravilhoso. Mas se isso não acontecer e você ter, eventualmente, seu jogador e descansados e prontos para enfrentar, talvez não seja de todo mal dentro dessa possibilidade. Mas, é claro, eu acho que o Tcheco entende isso, eu acho que o Tcheco sabe dessa responsabilidade e sabe do que está por vir dentro da competição. E eu acho que, assim, a torcida do Paraná, durante todo o campeonato, esteve com o clube, né? Seja aqui, seja União da Vitória, seja em qualquer lugar do estado. Eu acho que vai se fazer presente lá em Paranavaí, que é muito longe, inclusive, né? O extremo do estado. Mas sabendo que uma derrota, um empate, ele pode acontecer. Porque o Paraná, na minha concepção, ele precisa jogar muito. Não esse jogo do final de semana. Ele precisa jogar os próximos jogos, né? Que é o que realmente vale na minha concepção, que é a semifinal. O Paraná, nem que seja com 2 empates e nos pênaltis, ele precisa voltar à Série A do Campeonato Paranaense. E aí, Bório, em cima do que o Matheus está falando, o Paraná não assim, é tudo muito aberto. Eu acho que o Paraná talvez tenha até agora, com a chegada do Vieira, com o Bruno Silva, uma possível volta do Lili, o Cristiano jogando na dele, eu acho que o Paraná tem o melhor time do campeonato, tem o melhor time. Só que, assim, não é uma diferença daqui até Paranavaí. Tipo, é daqui até o Miranda Tamandaré. Bem isso mesmo. A gente costumava falar, né, que o Paranavaí é o fim da linha, né? No fim da linha, né? É tudo juntinho, né? Tá todo mundo perto. É todo mundo perto, todo mundo perto. E é aquela coisa, a questão de decidir em casa na semifinal, você tem Rio Branco, Patriotas, Paraná, que são praticamente dentro de casa, né? Sim, aqui no entorno, tá? Aqui no entorno. Então, o Paraná deve se preocupar mais em... como eu concordo com o Matheus, ele deve se preocupar muito mais com as partidas da semifinal do que com essa partida desse final de semana, de domingo agora, contra o Paranavaí. Porque a melhor coisa que poderia ser é chegar nessa situação. Você chegar na última rodada já classificado. Você não tem o peso, o fardo que você teve o ano passado, quando você precisava da vitória para se classificar. Hoje o Paraná entra em campo, ou hoje não, né, domingo, o Paraná entra em campo já classificado. Então isso tudo bem, se ganhar, está classificado, está garantido que vai decidir em casa na semifinal. Mas se ele perder, ele pode pegar ou o Patriotas, ou o Rio Branco, e vai praticamente jogar em casa também. Só não pode decidir com o Paranavaí, né? Daí na semifinal. Eu acho que esse é o pior dos mundos, né? Mas assim, se pega o Patriotas, por exemplo, eu vi uma notícia durante a semana que o Patriotas e o Paraná Clube tinha conversado para que esse jogo fosse no Couto Pereira. Se o Paraná pega o Patriotas, exemplo, mesmo não definindo em casa, o Paraná joga em casa os 2 jogos, cara. Com todo o respeito à torcida do Patriotas, que muito jovem que tenha, a torcida do Paraná lota os 2 jogos e os 2 jogos jogam em casa. E aí, mesmo que o Patriotas, se ele decidisse jogar no Couto Pereira, mesmo que ele desse 10% do estádio só para o Paraná, ia ter 4 mil torcedores do Paraná e 200 do Patriotas, né? Então, exatamente, de qualquer jeito. É claro que o Patriotas, assim, aí vai depender muito do que o Patriotas quer da vida. Se quer subir ou se quer ganhar dinheiro, né? Então, o resumo é mais ou menos esse. Ô, João, você arrisca aí uma sequência da classificação aí dos 4? Olha, eu vou dizer que eu acho que vai ficar mais ou menos no desenho que já está, né? Rio Paraná, Rio Branco, Patriotas e Paranavaí, né? Eu acho que vai ficar mais ou menos em cima disso. Não acredito em alguma mudança muito grande, até porque realmente é o jogo da vida.
do Paraná Clube ali. Então ele precisa continuar. Eu acho que classificar em primeiro é muito importante para você poder ter essa tranquilidade de resolver em casa, de decidir em casa, de ter a torcida mais próximo, de ter a torcida perto. Pô, eu tava vendo aqui, uma viagem para Paranavaí são 10 a 12 horinhas de ônibus, né? Então é uma viagem longa, uma viagem cansativa e... Ó, é só registrar antes que sabe como é que é corte, né? Paranavaí é uma cidade espetacular. Espetacular. Sim. Maravilhosa. Organizada, limpa, com um povo muito receptivo, mas é longe para nós de Curitiba. É longe. 10 a 12 horinhas de ônibus ali é muito, muito longe, né? Então, a torcida provavelmente vai comparecer, né? Porque ela vai acompanhar o clube. Mas vai ser... Vamos ver como é que vai ser essa volta, né? Se o Paraná vai corresponder em campo e a volta vai ser uma volta animada, uma volta de festa, ou se vai ser uma volta com bastante dor de cabeça dentro do ônibus, pensando na segunda-feira. Se eu sou o Tcheco hoje, tá? Se eu sou o Tcheco hoje, eu, particularmente, não colocaria para jogar em Paranavaí jogadores como Sidão, Eltinho, Cristiano, esses caras, Bruno Silva, eu não colocaria esses caras para jogar lá. Na minha concepção. Eu começaria com eles, mas tiraria. Tipo assim, muito por conta, cara, se você perde um jogador desse lá hoje, porque esses caras foram que mudaram, na minha concepção, mudaram o Paraná de rumo, assim, dentro da situação. Quando o Cristiano ficou machucado, que ele ficou ali 3, 4 rodadas, o Paraná sentiu muito, cara. Quando chegou o Bruno Silva, as coisas melhoraram bastante. Quando teve, enfim, o recomeço do Eltinho na lateral esquerda, o Paraná melhorou muito. Quando o Cristiano, né, enfim, conseguiu fazer 3 gols contra o... Jogar na dele, né? Jogar na dele contra o Grêmio Maringá, as coisas funcionaram. Então, assim, eu acho que passa muito por aí. Esses caras são essenciais para o Paraná na semifinal. Então, se eu hoje sou o Tcheco, eu não coloco eles como titular. Né? Eu dou oportunidade para o Ravanelli, que ganhou uma moralzinha, fez um golzinho. Eu dou oportunidade para o Robinho, que entrou muito bem pelo lado direito. Sabe? Eu oportunizo alguns garotos que têm entrado bem e, eventualmente, pô, cara, é a chance de vocês. Veste a camisa, entra lá, faz o resultado pra gente e aí a gente vai com tudo pra semifinal. Mas se analisar... você fosse tcheco, se você fosse tcheco, você tava triste hoje que a Turquia ganhou, né? Que piadinha aí. Mas eu tava aqui, ó. O Rio Branco, por exemplo, pega o Apucarana. E o Apucarana hoje está na zona de rebaixamento. E é um dos times que está brigando ali para fugir dessa situação. Então o Patriotas pega o Nacional. Né, o Nacional já não tem mais chance de nada. O Nacional vai ter o final tranquilo, porque ele já não classifica, mas também não cai. Né? E o Paraná enfrenta ali o Paranavaí, que vai brigar aí nessa situação. Eu acho que um empate serve para o Paraná Clube e serve para que ele termine ali, no mínimo, né, na segunda colocação do grupo. Eu acho que um empate é um bom resultado para o Paraná lá. Claro, tudo pode acontecer, mas na minha concepção o empate é bom. Deu eu, Zetra! Vamos ao terceiro teste da loteria de letra. Meus amigos. Agora chegou a hora. Para quem não viu ainda, nossa loteria, tal como a velha e cansada loteria esportiva, tem 13 jogos e os integrantes os caros, como é que falava o Didi? Os nobres diplomatas terão 3 chances de colocar uma coluna do meio, sabe? Então, de resto tem que colocar lado. Aqui na loteria de letra vamos polarizar. Muito bem, vamos lá. Quem que se habilita a fazer o primeiro voto? Vamos ver quem tem coragem. Posso fazer. Aí, ó, boy, aí. A voz da experiência nessa hora. É isso aí. Vamos lá, Bório. Jogo 1. Fernando Diniz ou Thiago Nunes? Fernando Diniz. João? Fernando Diniz. Matheus? Fernando Diniz. Vocês não defendem o rapaz. Eu vou, Thiago Nunes. Como é que a gente chamava a nossa Juliana Fonte? Tiaguete, né, Bório? Tiaguete. Tiaguete. Dúvida agora, João. Chaves ou Chapolin? Chaves. Matheus? Chaves, totalmente. Bório? Chaves.
Eu vou deixar Paulinho só para ser do contra. Matheus, cerveja ou chopp? Jogo 3. Cerveja, cara. Ó, você já houve uma dúvida. Bório? Já. Cerveja. João? Chopp, tranquilamente. Chopp também. 2-2. Fizemos a primeira igualdade nas. Essa é uma pergunta muito relevante para a continuidade da nossa carreira, gente. Coxinha com catupiry ou coxinha sem catupiry? Matheus, você que está em dúvida. Pô, com, né, cara? Essa eu não tô em dúvida. Tá louco, poxa. Olha, todos gordos agora falando. João. Para ter as catupiry. Bório. Se for com o original, com catupiry. Boa! Boa, Bório. Boa. Importante é ser o original, não aquele com maisena. Nós não temos patrocínio nenhum da Catupiry. Se quiserem, inclusive, podem patrocinar, mas... Por favor. Se for Catupiry... Da Lancaster, né, Bório? Da confeitaria Lancaster. Essa sim, hein? Jogo 4, João, Coritiba e Vila Nova. Coritiba. Bório. Empate. Ih, usou primeiro. Matheus. Não, o Coxa vai vencer. O Coxa vai fazer um bom jogo no Couto. Para mim também Coritiba. João votou já. Bório, tablet ou notebook? Ou como diz o nosso querido Roberto aqui, tablet ou notebook? Notebook. Matheus. Notebook também. João? Eu vou de notebook também. Notebook também, apesar de ter tablet. Adoraria que fosse com tablet, mas não. Para você arrumar uma manchete numa página virtual de site, não dá para arrumar com tablet. Não tem como. O Matheus, manga fica ou manga sai? Isso aqui é a minha opinião ou você quer que eu diga o que vai acontecer? Fica a seu cargo. Cara. Vamos lá. Eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele fica. Mas na minha concepção ele deveria sair. Eu acho que não tem clima. Mas eu acho que na situação ele vai acabar ficando. Bora. Eu acho que fica também. João. Eu acompanho e acho que fica. Se o Coritiba quisesse ter desistido do manga, tinha que ter desistido lá atrás. Agora que está aí, fica. Só tem um detalhe. É bom lembrar. O William Matheus assume em abril. Né? Então, é por isso, em tese, que se for esse mesmo problema, né, em abril é que surge esse fato novo. E assim, desculpa, o William Thomas não tem poder nenhum de decidir sem um ok do autuário, tá? Não se esqueçam desse detalhe. E de onde vem a coisa, de onde vem o fato, também não sairia se o modelo não estivesse botando o dedo aí na parada. Então, dá para vocês entenderem mais ou menos. Esse foi o jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jogo 8, João. Paranavaí, Paraná. Paraná. Bora. Apesar da distância, apesar de ser um jogo difícil, eu acredito no Paranito. Bora. Paraná. Matheus. Coluna do meio, empate. Primeira do Matheus. E a minha também vai ser a primeira, empate. Até porque empate é a favor do Paraná, né? O Paraná, pelo menos, já está em terceiro, né? Se empatar. Jogo número 9. Bório, Rita Lee ou Cássia Eller? Ai, cara, que difícil. Pela história, pela dimensão, Rita Lee. João. Cássia Eller. Matheus. Cara, eu acho que Eu acho que assim já viu, né? Já sentiu o drama, né? Já vai usar a segunda. Eu senti e eu vou explicar por quê. Eu escutei mais a Cássia, mas eu acho que a história da Rita, ela tem um brilho a mais. Eu vou com Rita, apesar que eu tenho uma polêmica aqui.
Opa! Que eu vou ter que falar. Foi até discussão aqui no domingo entre eu e minha mulher. Discussão assim, de modo moderado. Não acredito. Claro. Eu não aguento mais, todo domingo, o marido da Rita Lee no Fantástico. Pelo amor de Deus. Não. Todo domingo, pô, tem que ter um quadro dele já. Ela não aparecia porque ela não queria. Aí, infelizmente, ela morreu e todo domingo o cara tá lá. Eu não aguento mais. Mas, enfim, eu vou com a Rita. Solidariedade ao Roberto de Carvalho aqui. Solidariedade ao Roberto Carvalho. Eu vou de Rita Lee também. Vamos lá. Jogo 10. Bório, Kroos ou Modric? Caramba. Cara, os dois são fenomenais, né, cara? Meu Deus do céu. Tanto faz escolher um ou outro, né? Eu acho que Modric. Bório foi corajoso para não perder mais uma coluna do meio. João. Vou de Kroos. Matheus. Coluna do meio. Aí, eu acho que um não seria tão grande se não tivesse o outro. Eu vou de Modric também. Agora uma pergunta para vocês. Café com açúcar ou café sem açúcar? Isso é fácil. Matheus. Eu, como um bom gordinho, ainda não consigo tomar sem açúcar. Vou com. E aí, Bório? Sem açúcar sempre, toda a vida. Meu Deus. Olha aí, ó. Nossa, sem chance tomar café com açúcar, sem chance nenhuma. Ainda não consigo, Bório. Eu tô tentando. Eu vou dizer, a hora que você conseguir, você nunca mais vai querer tomar café com açúcar. Todo mundo, mas é que por enquanto eu ainda não consigo tomar 100. Eu tomo ele 100 e falo, pelo amor de Deus, é impossível. João. Sem açúcar, não tem B.O. não. O Bório sabe meu voto, né? Fala uma coisa, eu não sei. Não, eu vou votar com o Lando meio porque eu não tomo café. Entendi. Mas a pergunta é uma pergunta que galvaniza a sociedade brasileira. Sem dúvida. Vamos lá, jogo 12. João, Vitória e Atlético. Atlético. Bório. Eu vou gastar meu segundo coluna do meio, empate. Matheus. Se você usar o terceiro, você tem o jogo 13 que você não vai poder... Cara, assim, dadas as devidas proporções, eu acho que o Atlético não vence o Vitória lá. Eu acho que o Atlético vai para mais uma derrota, cara. Analisando todo, eu acho que é muito difícil o Atlético vencer lá. Então eu vou com Vitória. E eu vou de empate, meu segundo empate. E agora o jogo 13, que, digamos assim, normalmente era um jogo quente. Vamos ver se será. Carlos Bório, manteiga ou margarina? Manteiga. Matheus Afonso, pintou a dúvida no rapaz, hein? Não, cara. Assim. Eu vou de margarina, sendo muito prejudicial à saúde. Olha aí, ó. Mas tem aquela, como é que é? Becel? Vai na Becel. Tem a sem sal, a light agora, tem várias. Ai. Futebol João. Com açúcar e margarina, hein? Olha lá. Eu vou com manteiga, não tem B.O. não, manteiga. Eu também vou de manteiga. Gente, toda semana a Loteria do De Letra tem dúvidas que perturbam a humanidade desde que o mundo é mundo. Meninos, valeu mais uma vez. Sigam o Matheus Afonso nas redes sociais, TikTok, Instagram e YouTube. E, claro, semana que vem tem mais um De Letra, o programa de número 150. Vamos ver se a gente faz alguma coisa especial ou se vamos só ficar fazendo aqui as nossas bobagens de sempre. Valeu, gente. Abraço. Valeu, um abraço. Valeu.